Olha só, Paul McCartney, Roger Waters e a caótica passagem de Taylor Swift no Brasil são algumas das estrelas que fizeram shows no Allianz Parque, a Arena de São Paulo, que celebra o recorde de shows em 2023. E o CEO que está por trás de tudo é um sujeito aí apaixonado por música, que chegou a rodar, inclusive, o Brasil em um carro para fazer shows com a sua banda. Ele já passou por alguns setores e hoje é CEO da W Torre Entretenimento, que é responsável pelo dia a dia do Allianz, da concessão do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, e futuramente também da nova Vila Belmiro dos Santos. Nós recebemos em nossos estúdios Cláudio Macedo, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Poxa, Bruno, eu que agradeço, um prazer e uma honra estar aqui com você, viu? Verdade. Cláudio, não, é gostoso, esse assunto é gostoso, né? Falar de entretenimento, de shows, mas quero falar de negócios de shows. Vamos lá. É o seguinte, Cláudio, passado 2023, praticamente ano acabado, e depois aí de uma pandemia com praticamente 2 anos sem shows. Qual que é o atual cenário de grandes eventos, você pode falar no mundo, mas principalmente no Brasil, de espetáculos, de shows, como tá? Legal, o cenário tá muito bom, tá, Bruno? Depois que saiu da pandemia, teve aquela retomada, teve aquela euforia, né, que todo mundo imaginava que iria passar rápido, mas a percepção que a gente tem é que teve realmente uma mudança de hábito mesmo, uma mudança de hábito de consumo, e inclusive das próprias marcas e patrocinadores, da forma de posicionar aí a marca, o budget dentro da experiência ao vivo, né? Então, assim, passou a ter um impulsionamento muito grande do que é ter experiência, e aí eu não sei se é aquela coisa, sabe, pós-guerra, que muda o comportamento da população, então não sei se as pessoas passaram a dar mais valor. Ali para ir num show, para estar com pessoas, às vezes esse período que todo mundo ficou longe e falou, putz, se eu tivesse feito mais isso, não sei, é difícil explicar, é um fenômeno sociológico mesmo, assim, na minha opinião. Mas, de fato, mudou o comportamento do consumidor. Então, a gente vê aí uma procura muito grande, né, por experiências ao vivo, não só shows, mas restaurantes, viagens, né, tudo que é ao vivo experiência, muito mais do que a gente tinha pré-pandemia. E aí vem essa demanda gigante por espaços. Cláudio, você fala muito em experiência, e é interessante ouvir isso porque outros executivos que sentam aí nessa cadeira que você está, que são nossos convidados aqui no Show Business, eles também têm falado de experiência. Eu recebi, por exemplo, um CEO de uma importantíssima montadora e ele fala que o cliente dele hoje quer experiência. É isso. Quer experiência de estar no carro, quer... né, antes de comprar, eles estão criando várias experiências, né, antes do cara fechar um contrato para comprar um carro. No seu mundo de entretenimento, o que é a experiência? Tá. Não é só você entrar num estádio e assistir um show e vai embora. O que precisa fazer para criar essa experiência que as pessoas estão querendo? Legal. Olha, é muito interessante, quando você pensa do ponto de vista de estádio, na verdade eu tenho vários clientes, então eu tenho várias jornadas de experiência que eu tenho que me preocupar. A mais óbvia é o cliente que vai e compra um ingresso para ver o show, para ver um jogo. Então, assim, a experiência dele começa na compra do ingresso. Então, ele comprou o ingresso, as informações estarem fáceis, o acesso ao estádio ser fácil, ser tranquilo, ser claro para ele. Então, você tem um mega fã que quer chegar às 7 da manhã, e você tem um não mega fã que quer chegar meia hora antes para não pegar fila, e você tem que dar orientação e caminho para que todos eles sejam bem atendidos. Obviamente tem o show ou o jogo de futebol, que tem que ser excelente, e depois a saída para casa. Então, toda essa jornada do cliente, da compra do ingresso a voltar para sua casa, a gente entende como a experiência que a gente tem que entregar para o cliente. Mas é interessante, porque, por exemplo, lá eu me preocupo muito também com a experiência do promotor de eventos. Então, quando um promotor escolhe o Allianz Parque, tem um motivo para isso. Ele quer uma segurança maior, ele quer um ambiente mais controlado, ele quer uma experiência pro cliente final dele melhor, ele quer uma experiência pro artista dele melhor. Então, assim, tem muitos players envolvidos, né? E o próprio artista, né? A gente quer que o artista venha no Allianz e toda vez que ele vem ao Brasil, ele queira tocar no Allianz, ele exija o Allianz Parque. Então, até a experiência do artista é importante pra gente. Vamos falar de artista, né? Paul McCartney. Foi esse ano o show, né? É isso aí. Roger Waters. É isso aí. Qual foi o artista aí que mais deu problema, pra você, Cláudio? Olha, problema não tem nenhum, vou ser muito sincero. Não teve? Não, problema com o artista não. O que a gente teve foi intempéries aí, né? Então a gente teve, por exemplo, Coldplay foi um show que foi cancelado porque o vocalista ficou doente.
A mesma coisa de Justin Bieber. A gente teve agora o Rebeldes recentemente. Justin Bieber foi por quê? Foi doença também. Foi doença. Ele chegou até a fazer o Rock in Rio, mas muito mal, lembro. muito desgastado, fez ali Eu lembro deu da o máximo apresentação dele no Rock in Rio. Você lembra? É. E aí em seguida ele cancelou, porque estava muito mal. E aí a gente teve agora recentemente o Rebeldes, né? Que a Anaí, que é uma das vocalistas, ela estava muito doente, com uma infecção renal gravíssima. Ela chegou, fizeram no show no Rio de Janeiro, vieram para São Paulo fazer e, cara, no dia do primeiro show, que era na quinta-feira, a gente abriu os portões às 3h30, às 4h20 a gente ainda não tinha confirmação se ia ter o show ou não, porque ela estava muito mal. De vocês. É fantástico, é incrível. Depois que passa e dá certo, é maravilhoso. É maravilhoso, mas no momento deve ser. É uma operação, né, de crise, né? A equipe, você já tem lá, sei lá, 15, 20 mil pessoas na fila, né, esperando. Exato. Do lado de fora do estádio. Então, assim, é muito sério, porém a saúde do artista também é muito séria, né? Não é um robô, né? Você tem que levar isso em conta. Ela realmente, assim, ela se doou, fez um dia, show, no dia seguinte ela fez de novo, super mal, saiu direto pro hospital. O terceiro dia ela não conseguiu participar, o quarto dia ela voltou. Então, parabéns aí pra artista que deu tudo que ela tinha. Agora, nesse mercado aí de entretenimento, de shows, de cantores, porque você não lida com cantorzinho, você lida com os grandes nomes globais, né? Eu acho muito curioso que, eventualmente, eu não sei como é que está hoje, tá? Mas no passado, falavam muito das exigências no camarim dessa turma toda, que tinha umas exigências extremamente exóticas, extravagantes. Tem ainda essas exigências nos camarins? Sim, todo artista tem suas exigências. A princípio, algumas delas parecem absurdas, mas quando você começa a entrar nesse mundo artístico, e você tem a pessoa ali ficando 200 dias do ano fora de casa, rodando. Tem um quê psicológico também, da pessoa se sentir em casa, dela ter uma certa rotina. Mesmo ela estando num estádio em cada dia, ela ter pelo menos um ambiente controlado, né, uma dieta controlada. Então, assim, existe sim algumas extravagâncias, mas não teve nunca nada que tenha sido absurdo nesses 3 anos, não. Mas tem aqueles volumes grandes, tem aquelas coisas que eu falo, pra que tá pedindo isso tudo? Mas faz parte do show. Você é fã de quem, ô? Cara, eu gosto muito de rock, gosto muito de pop, então o show que recentemente da Alanis Morissette agora, eu amei, bateu no fundo do meu coração, que era um CD que eu ouvia no Discman, indo pra faculdade, no ônibus, e pra mim foi incrível, assim, mas eu gosto muito de Foo Fighters, eu gosto muito de Muse, eu gosto mais dessa linha de rock, assim. Você tem quantos anos? 40. 40 anos? 40 anos. Como é que você chegou? Eu apresentei você, né, como o cara lá que tinha uma banda, né, tinha uma banda aí que dos 14 aos 20 anos ficou rodando, né, o Brasil com a sua bandinha. A banda fez sucesso mesmo? Era underground, né? Era underground. Você era baterista? Baterista, Eu tive 2 bandas, na verdade. Uma eu cantei, outra fui baterista. Só que eu canto você canta mas eu também? canto mal pra caramba. Eu sou carismático, é diferente, entendeu? A bateria eu toco direitinho. Carismático você é. Ô, Cláudio, como é que um sujeito que foi vocalista de uma banda, baterista de outra, parou num cargo tão relevante como esse? Porque Legal. Você é CEO você é CEO de alguns que eu citei ali, mas você é CEO do Allianz Parque, comandando ali grandes shows no país que mobilizam aí centenas de milhares de pessoas que vão ali. Como é que você parou ali? Cara, a história é super interessante, pouco ortodoxa, né? Eu formei em administração, né, no IBMEC, em Belo Horizonte, e eu já tinha banda desde os 14 anos. Eu já tocava em barzinho, tocava no circuito alternativo, e fui trabalhar na Odebrecht em realizações imobiliárias, na parte imobiliária. E lá eu rodei, fui finanças, fui RH, tudo, e terminei como gerente administrativo financeiro em São Paulo, fui transferido. E depois de quase 7 anos que eu estava na empresa, eu resolvi fazer um MBA fora. Fui fazer um MBA na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Veio a Lava Jato, aquela loucura toda, e eu decidi sair do grupo e fui trabalhar na Emerson Electric, que é uma empresa de automação industrial. Foi uma decisão minha, tá. Foi. Fui para Emerson, que é uma empresa de automação industrial, fazer planejamento estratégico para a América Latina. Só que quando eu saí, eu tinha um carinho muito grande pela Odebrecht. E aí, quando eu saí para uma empresa nova, eu falei, putz, por que eu não fui trabalhar com música? Já que eu amo tanto música, eu sentia falta de estar na música, né? E aí Você estava no operacional, ali, números, né? Era corporativa, empresa de automação industrial, né? Nada a ver com música. E aí eu resolvi ligar para um amigo meu da época de banda, desde a infância, que era o DJ F Tampa, produtor musical DJ F Tampa. E ele estava estourado, super estourado, ele estava no Japão, inclusive, o dia que eu liguei para ele. E eu falei, Tampa, eu quero voltar para música, queria trabalhar com você, de graça, só para eu começar a puxar a cordinha da música de novo.
E aí eu comecei a fazer as finanças dele, passou um tempo, ele pediu para eu ser empresário, eu fui empresário dele, assinei ele com a Sony. Aí depois eu comecei a empresariar uma dupla que chamava Secret, aqui no Brasil, assinei com a Universal Music, e com isso eu fui criando relação com as gravadoras. E aí eu montei uma empresa remotamente, eu estava nos Estados Unidos, e eu gerenciava essa empresa aqui que fazia gestão de artistas. Depois virou um selo na Sony Music, virou uma publisher dentro da Universal Music, e eu fiquei com essa vida dupla, cara. Eu era, à noite, final de semana, eu era da Music Industry, e de dia eu era de automação industrial. Que loucura isso, hein? Loucura. Mas foi uma delícia, assim. A Emerson era uma empresa incrível também. E aí passaram-se quase 5 anos nessa jornada. Um grande amigo que trabalhava na W Torre me ligou e falou que estavam procurando um CEO para o Allianz Parque. Isso era no meio da pandemia, né? Final de 2020. E me ligou e falou, cara, posso sugerir seu nome? Porque eles querem alguém que tenha experiência com o mercado imobiliário, que seja uma pessoa mais generalista, e eu sempre fui generalista, e que tenha uma noção do mercado da música. E o único cara que eu conheço que foi imobiliário e música é você. E aí me indicou, fizemos um call lá, o Walter na época estava vivo, me ligou, a gente fez uma entrevista no FaceTime, foi super legal, a energia bateu demais. E aí vim pra cá. Ô Cláudio, você, hoje, o grupo, a tua área ali da W Torre Entretenimento, qual é o grande business? Vocês ganham mais dinheiro com o quê? Por exemplo, colocação para shows, locação para jogo de futebol? Tá. Dentro da entretenimento, dentro do Allianz Parque, tá? É muito difícil você segregar. As pessoas me perguntam muito isso. Você faz mais dinheiro com show ou com jogo? Se você for olhar separado, com show. Então, show faz mais dinheiro do que um jogo para o Allianz Parque. Show faz mais dinheiro. Se você for olhar assim, mas você não pode olhar uma arena assim, você tem que olhar o ecossistema da arena. Por quê? Um patrocinador, ele não patrocina um show, um jogo, ele patrocina uma agenda. Ele patrocina uma expectativa de coisas que vão acontecer naquele espaço. Uma pessoa que compra um camarote por um contrato de 1, 2 anos, ele tem uma expectativa de algo que vai acontecer nesse 1, 2 anos. Então você tem que ter um equilíbrio entre jogo e show, porque senão você descaracteriza a arena. Então eu não posso falar, se o show dá mais dinheiro, então eu vou fazer mais show e menos jogos. Porque aí o cara que é palmeirense, o patrocinador que gosta do futebol, as pessoas que têm a cadeira cativa, a gente tem 10 mil cadeiras do programa Passaporte. Eu perco esse cliente, que é um cliente muito importante para mim. O que é esse programa? Você compra o ano, você tem uma cadeira com o seu nome garantido, você tem todos os ingressos. Aquele passe, tá. Exatamente. Tá. Então o que acontece? Se eu tendencio e começo a ter poucos jogos, eu perco o cliente do futebol. O patrocinador, o dono de camarote, o dono de cadeira. Se eu passo a ter poucos shows e muitos jogos, eu perco tanto a renda do show, mas também eu perco o cara do camarote e o patrocinador, porque eles também querem essa agenda. Então a mágica é fazer um mix. A mágica é fazer um mix, entendeu? E funciona bem. Agora, você está falando de camarote, né? E você falou muito sobre essa experiência aí que o consumidor hoje de entretenimento quer, né? Não é só entrar no estádio, assistir o show, tchau, tô indo embora. Não, ele quer viver uma experiência, como você bem falou, desde o momento em que ele sai de casa. Ele quer viver a experiência. Agora, existe um mundo, nesse mundo do entretenimento chamado camarote, né? É isso. O que explica esse crescimento tão grande aí nesse mercado, dentro do mercado, que é o camarote? Que é isso que você está falando, porque camarote rende dinheiro, são patrocinadores que estão ali dentro, são empresas que compram para estar ali, para oferecer para cliente, para funcionário, né? Isso eu imagino que é uma crescente, eu imagino que nem sempre foi assim, né? Não. É uma crescente muito forte, mas ela é totalmente correlacionada com a demanda por shows. Então, por exemplo, se você tem um show no estádio e esse show não é sold out em minutos, é um show que você há 2 dias antes do show consegue comprar ingresso, o camarote perde valor, porque qualquer pessoa consegue ir nesse show. Você vai lá e compra. Os shows no Allianz Parque, mais de 70% deles, eu diria 85% dos shows do Allianz Parque esgotam em minutos. Então, como ele esgota, você não tem como comprar. A grande maioria fica de fora. Isso, né, você coloca para vender e esgota. Minutos. Então, a grande maioria da população que quer ir e não conseguiu comprar ingresso só vai conseguir ir se tiver um camarote.
ou se for convidada para o camarote. Então isso faz o valor do camarote aumentar muito. Mas assim, além da experiência, é a exclusividade. É exclusividade, 100%. O cara quer exclusividade. 100%. A experiência é muito bom. Sem dúvida, uma experiência completamente diferente. É uma experiência muito importante para networking, mais corporativa, mais intimista. Não quer dizer que é melhor ou pior, tá? Tem gente que vai pro camarote e quer ir pra pista, porque na pista se sente o calor do camarote ali, no teu camarote. Eu imagino que devem ser vários tipos de camarote. Tem vários tipos, tem vários tamanhos, mas e no geral é um espaço que você tem, onde você tem comidas e bebidas, você contrata o catering que você gosta. Evidentemente tudo liberado, né? Tudo liberado. Você contrata o pacote que você quiser. Tá liberado ali pro seu convidado. Exatamente. Ele jamais vai tirar um dinheiro do bolso para comprar, para tomar uma cerveja, por exemplo. Tá tudo no camarote. Você monta a sua mobília, a sua decoração. Então, se você é uma marca, né, a Jovem Pan poderia fazer lá todo o envelopamento da Jovem Pan. E você tem o direito de todos os jogos, todos os shows, de você comprar os ingressos para aquelas cadeiras. Os ingressos não estão incluídos, até porque se eu incluir o ingresso, eu não tenho poder sobre o promotor que está fazendo o show. Mas você tem o direito de comprar aquelas cadeiras. Então, num cenário de um estádio que quase todo show é sold out, o direito de comprar essas cadeiras vale muito, porque é muito exclusivo, entendeu? E aí é uma experiência exclusiva para um produto exclusivo. O ingresso já é uma coisa escassa. E você ainda vai dar uma experiência premium. A pessoa vai entrar, vai pegar um elevador, tem uma área de hospitalidade, não tem muvuca, é bem diferente. Mas, aí de novo, do mesmo jeito do futebol, tem pessoas que gostam da experiência da torcida organizada, tem pessoas e muita gente que vai no camarote, mas tudo que ele quer é descer pra pista. É descer pra pista. Você tem contato ali. Né? Porque é outra experiência, entendeu? É uma experiência de fã. Exemplo, eu no show da Alanis, eu prefiro estar na pista, eu sou fã. Eu num show do Rebeldes, que eu não sou fã, eu prefiro estar no camarote, porque eu vejo o espetáculo. Você não é fã do Rebelde? Não conhecia nenhuma música, não assisti, você acredita? Eu perdi. Essa fase me pulou. Mas o show foi incrível. Mas foi um fenômeno. O show foi incrível. Eu fui os 4 dias e assisti os 4 dias, foi lindo. Você tem filhas, não tem? Tem. Mas elas são muito pequenas, eu tenho o gap. O Rebelde está no gap entre a minha idade e as minhas filhas. Não pegou. Mas o show foi maravilhoso, foi lindo. Olha só, Agora, falando em show, vou pegar o caso recente aí da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Perfeito. Tá, que não tem a ver com o teu business ali. Tudo que aconteceu lá dentro do estádio, né, que causou a morte, inclusive, de uma pessoa, e também o entorno disso, né? Teve uma outra morte de um fã, né, na praia de Copacabana. Teve gente assaltada, enfim, foi um caos, verdadeiro caos. A explicação do caos foi essa passagem dessa artista no Rio de Janeiro. Isso, de certa forma, não queima o filme do setor brasileiro? Talvez sim, talvez seja muito duro falar que queima o filme, mas sim levanta alguns flags pro manager, né, pra pessoa que está cuidando da tour de um artista nacional no critério de escolha do espaço ou inclusive nas exigências que vão ser feitas, sem dúvida alguma. Eu acho que ali tem 2 coisas que a gente tem que separar. Assim, tem o incidente, né, da fatalidade dentro do estádio e tem o da praia. O da praia acabou que era um fã da Taylor Swift, mas poderia ser um fã do Kiss, poderia ser um surfista, né? Ali é uma questão de segurança pública que acabou condizendo com a ida da pessoa pro show. Mas é que você entende que tudo tá ligado, é o que você falou, tudo vincula com o nome dela. Mas colocou, o fã que foi especialmente pro Rio de Janeiro, então assim, eu tô falando assim, imagem exterior, lá fora, é ruim, entendeu? É ruim. Que aí é uma sucessão de caos. Sem dúvida é ruim, sabe? Sem dúvida. Eu acho que assim, o Brasil é um país muito, muito forte do ponto de vista de entretenimento, muito, a gente dá, assim, show na boa parte dos países do mundo, mas existe uma evolução da indústria do entretenimento, né? Os shows são maiores cada vez, né? A operação é mais complexa cada vez, e existe também uma questão de política pública que tem que se adequar. Eu acho que quando acontece uma fatalidade como essa, isso traz todo mundo da indústria para repensar, porque nunca é um fator, nunca é uma falta de uma água, nunca é um dia quente, é a conjunção de várias pequenas coisas que dão certo até o dia que dá errado. E aí, quando dá errado... Todo mundo tem que repensar. E é importante, com certeza. Questão de segurança. Com certeza. Pra você ter noção, exemplo, apesar do show, da temperatura no show do Allianz ser uma temperatura que estava prevendo ser fresca,
por causa disso e para tranquilizar as pessoas, a gente instalou mangueiras na cobertura para pulverizar a água e fazer uma chuva artificial se precisasse abaixar a temperatura. Na verdade, é uma preparação, né? Porque assim, quando você faz um evento ao ar livre, você pode ter uma temperatura de 18 graus. Claro. E uma temperatura de 42, né? É isso. Quando você, o planejamento de um show é muito tempo, né? É muita antecedência. É muito tempo. Mas evento em si, ele é feito para ter 1 milhão de variáveis que você não controla, e o que você tem que ter é plano B, C, D e uma equipe muito competente, porque é muita gente, é muita variável, muita coisa para acontecer. Vai desde como que você trata adolescentes acampando 5 dias antes, ou 1 mês antes do show na porta do estádio. E como trata? Porque isso eu sempre achei uma loucura. Pois é, mas não existe ainda uma regra, é isso que eu falo. Não existe. Não. Da mesma forma que o futebol evoluiu e veio o estatuto do torcedor, etc., eu acho que os eventos, existe uma inquietação, e não só por causa dessa fatalidade, tá? Eu acho que desde que voltou da pandemia, voltou tão forte o setor que estão acontecendo muitas discussões para provocar essa evolução nas regras públicas mesmo, né? De como você gerir multidões, né? Como você faz um The Town, um Lollapalooza, um Rock in Rio, um show de estádio, um carnaval da cidade, tudo isso são operações muito, muito, muito complexas. É muito diferente fazer um evento no Brasil, musical, de entretenimento, com os Estados Unidos, por exemplo. Você já morou nos Estados Unidos. Sim. É muito diferente, sem dúvida, né? Sem dúvida. Desde o comportamento do consumidor. E olha que eles são especialistas num bom entretenimento, né? Eles sabem fazer bons shows. Eles sabem. Eu acho que tem várias diferenças, tá? Tem diferença de comportamento de público, que é muito grande. Não quer dizer que lá não tem incidentes. Tem várias histórias, né? Tem até séries de televisão que contam problemas graves de show que já aconteceram nos Estados Unidos. Mas existe sim uma evolução maior do setor do que é do Brasil, e até por questões financeiras, né? Ou seja, o preço do palco de tal marca, de tal nível no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos. O preço do ingresso nos Estados Unidos é diferente do preço do Brasil. Então, a desvalorização da moeda e você tendo que fazer frente ao cachê em dólar, a equipamentos que vêm em dólar, etc., é sempre difícil você estar no mesmo nível dos Estados Unidos de operação. Mas eu acho que, de verdade, assim, São Paulo tem se mostrado uma capital muito, muito, muito preparada para eventos, e Fórmula 1 super bacana, os shows no Allianz Parque têm sido assim impecáveis. Ano passado foram quantos shows no Allianz, por exemplo? Foram 29. 29. E esse ano? 39. 39? Recorde. Normalmente a gente fazia entre 28, 27, 29 shows, tá, por ano. Na verdade foi menos ano passado, porque a gente teve o cancelamento do Coldplay, me desculpa, foram 23 sem os shows do Coldplay. Esse ano 39. 39. E a gente já era, com 28 shows, o estádio de futebol com mais shows no mundo. Caramba. Esse ano a gente bateu o recorde de lavada, assim. De lavada. E ano que vem? Eu acho que vai estar assim, é difícil prometer 39, assim, foi uma conjuntura de muitas coisas, de muitos artistas vindo e artistas com vários shows seguidos. Então, quando você faz 4 datas seguidas, é muito mais fácil do que você fazer shows picados, porque você tem montagem, show, desmontagem, montagem, show, desmontagem. Você faz 4 seguidas, você faz montagem, 4 shows e desmontagem. Então, foi um ano bacana, que a gente conseguiu otimizar essa operação. Difícil falar, mas eu diria que na casa dos 30, 35, a gente deveria esperar alguma coisa por aí. Bastante coisa. Bastante coisa. E dá para adiantar algum grande nome aí? Olha, só os que estão anunciados, né? A gente não pode anunciar, a gente não pode falar os que estão, mas a gente tem o Bocelli vai ser incrível, Luiz Miguel vai ser incrível, a gente tem a inauguração da turnê do João, que está uma expectativa gigantesca, né? Falando de shows nacionais, a turnê nova da Ivete também, dentre os shows nacionais, tem muita coisa internacional pesada pra vir, que tem Rock in Rio, então tem o site de shows do Rock in Rio, né? Os artistas que vão tocar e vêm, mas como não foi anunciado, eu não posso falar, infelizmente. Ô Cláudio, você é um sujeito, agora passado aí, o período como baterista, como vocalista, depois você teve até editora de livros, né? Tem. Você hoje está realizado como pessoa e profissional? Olha, estou muito feliz, estou muito realizado com tudo que eu fiz até hoje. Eu sou inquieto por natureza, né? Eu gosto de desafio, eu gosto de coisa nova. Então, assim, tem muita coisa nova que a gente está trazendo, que Vale do Anhangabaú foi um desafio maravilhoso, que me deixa muito feliz. Tem as novas arenas, o que a gente está construindo na W Tour Entretenimento, que é super motivante. Mas eu sou sempre inquieto, assim. As pessoas que trabalham comigo há muito tempo falam que eu sou constantemente insatisfeito. Boa definição. Constantemente insatisfeito. Mas não posso reclamar. Minha vida é maravilhosa, minha família é maravilhosa. Estou casado aí há 15 anos, 2 filhinhas saudáveis.
Tive uma experiência internacional muito bacana. É muito bom estar no Brasil com a minha família, esse tempo que eu estou aqui, para estar perto dos pais e etc. E acho que a gente está entregando um trabalho muito bonito no Alice, que eu particularmente tenho muito orgulho. Então, não tenho o que reclamar, estou bem realizado. Um artista que você gostou de trabalhar, que você gostaria de repetir? Fala um só. Olha, então, trabalhar é difícil porque eu tenho pouco contato com o artista. Sim. Nosso contato é mais com a operação. Mas um show que me marcou muito, 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 muito foi o da Alanis. Da Alanis, é verdade. Você gostou mesmo, porque você falou algumas vezes nessa entrevista da Alanis, realmente você é um fã de Alanis. Eu achei maravilhoso, porque era uma produção relativamente simples, mas o que ela entregou no palco ali, pra quem é fã, pra quem acompanhou a carreira dela, foi fenomenal. Foi um show, assim, incrível. E foi só um show, né? Ela veio, fez um show no Alice e foi embora. Então não foi nenhuma tour. Então tô na expectativa de ter a chance de ver o próximo da Alanis. Nós conversamos com Cláudio Macedo, CEO da W Torre Entretenimento, que comanda aí, por exemplo, alguns locais aí, arenas de shows. E o principal, a joia da coroa, sem dúvida, é o Allianz Parque. Muito obrigado pela presença aqui no nosso... Eu que agradeço, Bruno. Um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Obrigado mesmo.